Você está ouvindo Marco Zero, onde tudo começa. Exatamente, tudo começa e a partir de agora a gente começa essa discussão dos assuntos que permeiam a nossa sociedade, particularmente Foz do Iguaçu, ontem, né, até ao meio-dia. Inclusive aqui na Rádio Clube falávamos, né, dessa possibilidade de um novo sistema de transporte coletivo em Foz do Iguaçu. Ônibus modernos, com ar-condicionado, com GPS, enfim. Aí, no finalzinho da tarde, a surpresa veio, Paulo Bogler. Essa decisão do juiz aqui de Foz do Iguaçu dizendo, olha, nada muda, tudo segue como antes. Pelo menos por hora, Moacir, porque esse imbróglio ainda vai longe, né? É uma decisão que o juiz tomou, uma decisão emitida ontem, atendendo a pedido das empresas que integram o consórcio Sorriso, e que é um estágio ainda inicial aí para se avaliar o mérito de todo esse processo que envolve o contrato do transporte coletivo aqui em Foz do Iguaçu, firmado em 2010 pela Prefeitura de Foz do Iguaçu com o consórcio Sorriso. Então, o último capítulo dessa verdadeira novela aconteceu ontem à tarde, com a emissão dessa decisão, dessa sentença do juiz da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, Rodrigo Luiz Giacomin, que analisou e acolheu aí os argumentos apresentados pelas empresas e achou razoável suspender neste momento aquela decisão que havia sido tomada pela Prefeitura lá no ano passado de pôr fim ao contrato com as empresas do consórcio Sorriso agora no dia 19 de fevereiro, inclusive já tendo lançado um procedimento para a contratação emergencial da nova empresa para operar esse serviço aqui em Foz do Iguaçu. Para a gente desnovelar todo esse assunto, a gente vai conversar agora com o vereador Edivaldo Alcântara, ele que tem acompanhado essa discussão e também tem feito proposições na Câmara de Vereadores em relação à melhoria do transporte coletivo de Foz do Iguaçu e também quanto a esse contrato entre as empresas e a Prefeitura. Também vamos receber Alexandre Palmar. O doutor Vinícius está junto com o vereador Edivaldo aqui, ele é responsável pela parte jurídica, né, desse acompanhamento da parte jurídica, então bom dia também ao doutor Vinícius, ao vereador Edivaldo, que está aqui acompanhando. Bom dia. Então sejam bem-vindos os dois, a gente vai começar aqui pelo vereador Edivaldo Alcântara, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender o nosso convite. Edivaldo, seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço pelo convite, principalmente para falar hoje de transporte público, a qual eu sou motorista, faço parte da categoria, estou afastado para representar o legislativo na nossa cidade, e sabemos que o problema do transporte público em Foz do Iguaçu, como todos sabem, principalmente a população e quem nos visita a cidade, que esse é um problema que nós temos que se arrasta há décadas. E não é do dia para a noite que nós vamos resolver um problema também. Nós temos que dialogar, sentar, conversar. Nós temos várias pessoas, tem o executivo, tem o legislativo, tem agora no momento acompanhando a comissão do transporte público, estamos tendo um alinhamento, um diálogo com o secretário Zé Elias, com o prefeito Chico Brasileiro. Nós tivemos essa decisão aí que, acredito eu, que não resolve o problema de ninguém, pelo contrário, afunila mais essa discussão para chegar num ponto de resultado. Oi, Edivaldo, qual que é a posição da Comissão de Transporte da Câmara, da qual você é o relator, em relação a esse processo administrativo e também ao decreto que culminaria, né? Nesse momento ele está suspenso pela Justiça, que culminaria com a extinção do transporte coletivo. Qual que é a opinião da comissão frente a isso? A comissão ela tem buscado várias informações. Eu quero parabenizar a vereadora Anice Gasal, que ela tem se destacado muito nessa questão do transporte público, até porque ela fez parte da CPI do transporte público no passado, então ela tem um melhor entendimento nessa questão aí, jurídica. Eu, como motorista do transporte público, a gente se arrasta muito tempo querendo dar uma solução, tanto para a população, quanto para nós colaboradores também. Como vocês têm visto, aí, várias greves ocorreram em nossa cidade, e nós da comissão temos viajado para Curitiba, fomos para Araucária, conversamos com o diretor de transporte público de lá, vimos a melhor qualidade de transporte no Paraná, Araucária. Buscamos também resultados
que possa implantar na nossa cidade, que é a tarifa zero. Não sei por que não tem um subsídio. Eu acho que quem visita a nossa cidade tem que ter um transporte de qualidade, visando o quê? Visitar vários pontos de Foz. Agora, como que você vai visitar vários pontos turísticos de Foz do Iguaçu num transporte de má qualidade? E a comissão de transporte tem feito isso, buscado essas informações para levar até o executivo, para que nós possamos estar fazendo um novo modal do transporte público em Foz do Iguaçu. Quero parabenizar também o vereador Jairo Cardoso, que é membro, o presidente da Câmara Municipal, Ney Patrício, que não tem medido esforços para que nós possamos estar somando com a comissão e com o executivo. O prefeito Chico Brasileiro também não está medindo esforços para trazer uma resposta para o transporte público, mas nós também sabemos que tem no caminho o consórcio Sorriso. É uma batalha que nós temos que combater na nossa cidade. Vocês verem que há décadas arrasta esse problema, veio o consórcio, nós tivemos um sonho que iria mudar o transporte público em Foz, mas pelo contrário, aumentou o problema. Hoje você vê ônibus superlotados, horários defasados, linhas faltando, e a população ela não quer saber, ela cobra de quem? Do vereador. Porque nós somos o para-choque da população, da sociedade. Então eles cobram nós por quê? Queremos buscar uma solução, e vamos buscar uma solução. Eu vou buscar, esse vereador vai lutar tanto por um transporte de qualidade, para que nós possamos ter uma tarifa de qualidade também. Não sei se seria justo uma tarifa zero, mas também uma tarifa justa de R$ 3,50, R$ 3,40. Eu acredito que o município pode subsidiar essa questão. E nós também temos o doutor Vinícius, que ele fala muito bem da parte jurídica. Ele tem nos acompanhado, tanto a comissão do transporte, como tem acompanhado nós em todas as reuniões que nós tivemos até agora, durante um ano. A Câmara Municipal não parou e esse vereador também não parou. Por isso que o transporte público esteve tanto em pauta no Legislativo na Câmara Municipal. E todos os vereadores estão de parabéns, porque todos abraçaram essa causa por uma luta justa, que é o transporte público, que é o coração de Foz, que movimenta a nossa cidade. Vereador, o senhor citou seus colegas, a vereadora Anice e o vereador Jairo Cardoso. Sim. Vocês são membros da comissão, os três integram a Comissão de Transporte Público na Câmara de Vereadores. Vocês chegaram a conversar e analisar essa decisão de ontem para hoje, e o que vocês farão frente a isso, pensando na ação e nas possibilidades e nas competências também do Legislativo? Eu queria emendar uma pergunta, vereador, já no sentido do despacho do juiz, quando ele cita 2 pontos que, na visão do magistrado, são contraditórios nesse processo que a Prefeitura abriu agora para essa nova licitação, que diz respeito à frota, né, inferior à atual frota. A Prefeitura indica de 66 ônibus, sendo que hoje estão rodando cerca de 100, e também a Prefeitura faz um cálculo do quilômetro rodado num valor maior do que é pago hoje e acena com uma possibilidade de subsídio, né, que era uma coisa que a Prefeitura, o prefeito Chico Brasileiro, falou que não iria bancar para o consórcio Sorriso. Qual que é a posição também em relação a esses 2 temas cruciais aí, né, nessa liminar que foi dada ontem? Posso responder, vereador? Bom dia, antes de mais nada. Na realidade, está havendo um pouco de confusão no que foi utilizado dentro da sentença. A Prefeitura não fez uma licitação, mas sim uma tomada de preços de maneira pública. Isso a Prefeitura não precisa ela não é nem obrigada a fazer. E aí, o juiz, na verdade, ele baseou a sentença dele de maneira muito singular. Ele isolou uma parte do inquérito administrativo, que seria o número de ônibus, e ele falou, veja bem, este número de ônibus é inferior até mesmo que a Prefeitura cobra do consórcio Sorriso. Diante disso, há uma contradição. Fim, foi baseado tão somente neste trecho do inquérito. O inquérito administrativo, ele não baseou só nisso. O vereador elencou agora pelo menos uns 10 problemas do transporte público. Mas é público e notório que o transporte público tem todo tipo de problema relacionado à sua prestação de serviço. O Fostrans fez o serviço no último ano, 1 ano e meio, 2 anos ali. Eu sei que nós tivemos um período muito obscuro dentro do Fostrans, durante quase 10 anos ficou inerte, nunca teve fiscalizações adequadas, mas nesse 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos, teve muita fiscalização, constatou as irregularidades, abriu o procedimento da maneira correta. Evidentemente que se alguma formalidade não foi obedecida, o consórcio Sorriso vai explorar e lá na frente nós vamos descobrir se existe ou não algum problema. Agora, neste primeiro momento, eu sei que a sentença do magistrado a gente se respeita e só se questiona por meio de recurso, mas nós podemos comentar ela, né?
ela isolou, como eu disse, esse ponto. E o papel da prefeitura agora, como ela não foi ouvida, ela vai trazer para dentro dos autos a realidade fática. O consórcio Sorriso hoje, ele opera aí com menos de 60 ônibus em horários de pico e horários fora de pico com muito menos. Nós tivemos uma constatação do Fostrans que chegou a operar com 15 ônibus fora do horário de pico. Ônibus superlotado. Nós temos ônibus aí para capacidade do que, vereador, uns 90 pessoas dentro do ônibus. 76 passageiros, hoje está carregando 89, 90 passageiros. 15 ônibus por uma cidade como Foz do Iguaçu? Já teve constatado em alguns dias 12 ônibus. 12 ônibus? 12 ônibus. Esse relatório é oficial, está dentro de um processo na Justiça do Trabalho, que é em virtude da greve. E durante esse período, inclusive, acho que o maior número de ônibus não chegou a 60, chegou a 45, 50. Então, para vocês verem como há ilegalidades assim registradas. O papel da prefeitura agora vai ser, como eu disse, fazer essa primeiro movimento, levar os autos. Provavelmente eles vão tentar, por meio de embargos, reverter essa medida cautelar ali. Já em segunda instância, já há embargos contra a decisão que unificou os processos. Caso seja deferido pelo magistrado Abraham Lincoln lá, ele entender que realmente o que uniu os processos está de maneira errônea feita, a decisão do Rodrigo Giacomin já perderia efeito automaticamente. E já está concluído desde ontem. Podemos ter uma notícia antes de segunda-feira já, voltando tudo ao estágio anterior. Então, basicamente é isso. A prefeitura vai mostrar, como ela não foi intimada para se manifestar antes da tutela, ela vai levar aos autos a visão dela e tentar explorar o inquérito que ela trouxe em todos os outros quesitos. Seja o quilômetro os quilômetros não prestados, a superlotação dos ônibus, tudo isso. Vereador, então, voltando um pouco a pergunta ao senhor, a Câmara de Vereadores, especificamente a Comissão de Transporte, como que vai se portar a partir de agora, levando em conta que, como o Dr. Vinícius colocou, há argumentos da parte da Prefeitura que ela vai levar ainda à Justiça, e há os argumentos que já foram levados pelo consórcio Sorriso e acolhidos aí neste momento pelo juiz que suspendeu a sentença. Então, qual que vai ser o caminho que a comissão vai seguir a partir de agora? Nós vamos seguir, vamos acatar a decisão aí, nós vamos seguir a parte jurídica, a comissão não está na inércia, nós estamos diariamente conversando, diariamente dialogando, o doutor Vinícius tem nos acompanhado, o doutor Marcelo também, o presidente da Câmara Municipal também tem nos abraçado essa questão, e a comissão, segunda-feira, às 9 horas da manhã, estaremos já reunidos na sala de comissões da Câmara Municipal para tomar algumas decisões, algumas questões ainda, que é burocrática, que a gente não pode falar ainda também. Mas nós vamos trabalhar sim na questão voltada para um serviço de qualidade para a população. Isso aí vocês podem ter certeza, aí, porque eu sou motorista de transporte público. Eu estou há 12 anos na categoria. E há 12 anos nós vemos se arrastando. Então eu falo assim, o que o sindicato tem feito por nós, da categoria? Se vocês forem entrarem hoje no nosso grupo de transporte público, tem motorista se arrastando. Tem motoristas passando dificuldades. Não é a questão pandemia que nós tivemos dificuldade. O problema do transporte público se arrasta há décadas, gente. Isso daí não é tapado aos olhos nossos, a população está vendo. Se vocês pegarem a linha Morumbi, como você sabe muito bem disso aí, se você entrar na linha do Morumbi e vir até a cidade, quando você sai na República Argentina, você não pega mais passageiro, porque está lotado. Não, é notório, hoje, é fator de reclamação. É fator de reclamações em cima do usuário. 100% do usuário de transporte público. Cabe às autoridades públicas aí encontrar uma solução. Uma solução e tomarem vergonha na cara e dizer assim, basta. Foz do Iguaçu chega. Foz do Iguaçu é uma cidade que desenvolveu, ela cresceu, o Morumbi cresceu. Hoje são 78 mil pessoas. Vereador, vou insistir com o senhor num tema. O doutor Vinícius colocou alguns trechos da sentença do juiz que ele se baseou para suspender por hora essa decisão, mas ele também fala na sentença de que a prefeitura, dentro do procedimento administrativo, teria que dar prazo para as empresas se adequarem àquilo que o município alega não estar correto. Fala assim, há quanto tempo o consórcio Sorriso está dentro de Foz do Iguaçu?
Há muito tempo, E desde por que, 2010. por que não fizeram isso aí em 10 anos? Porque o senhor o senhor é de uma casa de leis e Sim. conhece os trâmites, que existe uma legalidade, existem instrumentos formais Legais. e procedimentos que devem ser seguidos. Nós vamos. Aí eu lhe pergunto, o senhor citou aí uma parceria com o Legislativo, com o Fostrans, mas não faltou o Poder Legislativo ser um pouco mais independente e também acompanhar essas decisões que o Fostrans e a Prefeitura ia tomando para ver se estavam adequadas, para que quando a gente chegasse num momento agora de rompimento, tudo Sim. isso estivesse devidamente amparado E alinhado. formalmente, para não sofrer As consequências hoje já estão retrocessos, né? No passando caso da Prefeitura foi um retrocesso, porque interrompeu aí um caminho onde ela queria chegar, pelo menos o que foi anunciado publicamente. Não faltou isso do Legislativo, vereador? Faltou um pouco essa. Eu sei que teve um pouco de corre-corre. Nós buscamos várias informações, né, Vinícius? Sim. Nós não medimos esforço. Na questão da Comissão de Transporte Público, eu, o doutor Vinícius, a vereadora Anice, o vereador Jairo, o Ney Patrício, nós buscávamos as maiores informações possíveis do Executivo. Tinha hora que nós não tínhamos informações, né, doutor? Na verdade Mas- eu posso até dar uma esclarecida nesse ponto. O Legislativo ele tem suas limitações, evidentemente, O né? Se Legislativo. tratando de uma... Mas não consegue obter requerimentos com informações da Prefeitura? Nós só Não- acho que da Câmara, vamos falar como um todo a Câmara, né? Eu acho que tem no mínimo 30 requerimentos, mais de 100 e poucas indicações. Na verdade, essa é a Câmara que mais exige requerimento e indicação da história de Foz do Iguaçu. Não que isso seja bom, porque muitas vezes você tem muita ineficiência dentro de requerimentos e indicações. Agora, em relação à lei que você citou, é uma lei de 95, eu vi ela, citando ela, o magistrado entende que dentro do procedimento administrativo deveria ceder prazo para ajustar as questões. Ok. A lei também ela não fala bem dessa maneira, diz que as irregularidades devem dar tempo para ser sanadas e se ajustar, né, se adequar. Na verdade, as notificações do Fostrans se iniciaram em 2020, nós estamos no 2022. Tudo bem, vamos considerar só dentro do período do procedimento administrativo o prazo. Foram 35 dias. E agora, neste momento, no dia de ontem, para vocês terem noção, foi notificado o Consórcio Sorriso para cumprir as linhas universitárias, que as aulas estão voltando. Eles informaram que não vão cumprir. Veja, a gente insiste nesse ponto porque o próprio presidente do Legislativo, o vereador Ney Patrício, esteve aqui nessa bancada, Sim. sentado nesse lugar, e ele alertou sobre a falta de procedimentos formais que havia dentro de todo esse imbróglio envolvendo Sim. o contrato, de que refreava, inclusive, ações mais contundentes da Prefeitura, e que naquele momento ele deu um depoimento dizendo que por conta dessas mudanças de gestão estavam sendo resolvidas, mas parece que não. Pelo menos se a gente seguir o que o magistrado aí diz na sentença. Ele não mentiu. Como eu disse para você, durante quase 10 anos, o Fostrans não atuou. Foi negativa a atuação do Fostrans. A verdade é que o senhor Licério tem que elogiar o trabalho dele, indiferente, mal ou bem. Ele começou a atuar e agora nós tivemos alguma coisa. E a mesma coisa o prefeito Chico Brasileiro. Por mais mal ou bom que as pessoas podem tomar essa questão, a realidade é que foi o único prefeito, demorou, mas tomou uma atitude e freou um problema gigantesco no município, porque não há possibilidade alguma de você continuar com um serviço de tão péssima qualidade, insistir, buscar uma solução dentro do contrato atual, e as empresas só eles dizem, nos mandem dinheiro. E até chegou-se a conversar sobre isso. Chegou-se, olha, vamos buscar, mudar a lei, mudar o contrato para buscar subsídio. As empresas não fornecem valores. Elas simplesmente falam, eu quero 1, quero 2, quero 3 milhões. Mas tá bom, mas aonde está baseado isso? Em lugar nenhum. Você teve essas situações em Cascavel, teve problema, Ponta Grossa teve problema. Brasília agora, essa mesma empresa, o mesmo grupo do consórcio Sorriso teve que devolver 90 milhões. Porque a prefeitura pagou subsídio com base no que eles fornecem de informação e não na realidade. Então eles estão retornando 90 milhões para município, não sei se é município, para o Distrito Federal, a capital. Então eu vou pegar o gancho do que o doutor Vinícius desenhou aqui, vou passar a bola para o nosso vereador e vou perguntar o seguinte, durante a última greve do transporte coletivo, numa das audiências do Tribunal Regional,
era um momento que a própria prefeitura tinha montado uma ampla comissão que envolvia pessoal do sindicato, das empresas de ônibus, e tudo parecia que era um diálogo que fluía para uma solução Decisão harmônica. Né? Final, né? Num determinado momento, a prefeitura afirmou que havia recebido uma informação, um parecer, uma orientação do Tribunal de Contas, de que ela não poderia subsidiar as empresas porque isso incorreria numa infração legal. Isso foi usado, inclusive, para terminar a discussão que havia sido proposta pela própria prefeitura. Nessa audiência, que foi uma das últimas audiências, o desembargador cobrou qual que era o documento que balizava essa posição da prefeitura, e ele não apareceu. Havia sido uma falada de boca a boca entre alguém do Tribunal de Contas que esteve na cidade. Então, o que aconteceu de fato para essa comissão não chegar ao resultado final, vereador? Sabemos que temos vários caminhos difíceis. Cada um fala uma coisa. As decisões não chegam num patamar final. Então, vou falar assim para você. Eu falar alguma coisa aqui para vocês, para ter um ponto final, eu sei que não vai ser. Porque da última fala que eu tive numa rádio aí, eu sei que fui massacrado nas mídias e nas redes sociais. Então por que esse vereador se calou alguns 2 meses aí? Porque nós tínhamos um presidente sindical batendo contra nós. Nós buscando uma solução, um caminho correto. O que ele fez? Ele jogou contra mim, ele bateu contra mim. Toda a minha fala ela foi negativa. Então por isso que hoje eu tenho o quê? Receio e medo de falar em redes sociais, porque o que eu falo tem força. Então fala assim, tem um executivo para estar brigando por nós, tenho a MP que está aí. Poxa vida, eu sou motorista de ônibus. Eu estou agora entrando na legalidade para conhecer realmente o transporte público, como ele funciona no jurídico. Porque até então eu atrás de um volante, o que eu conheço? Eu escuto quem? Meu sindicato falar. Mas quais eram o caminho certo que ele dava para nós? Tinha caminho certo? Não. Eu não vi nada ser feito por nós, tanto o judiciário, quanto para nós lá dentro da comissão dos colaboradores. Então eu falo assim, a parte jurídica, eu sempre deixo para o Vinícius falar, porque ele conhece essa parte jurídica, porque eu não posso me embrenhar nessa parte jurídica. Me perdoem, Tranquilo. A gente sempre pede, Vinícius, eu trago o Vinícius sempre, porque ele está aí para estar respondendo qualquer parte jurídica nisso. Vereador, da parte política, então, o senhor como representante do povo, motorista de ônibus por profissão, o senhor diz que recebe os relatos da Sim. comunidade frequentemente e Todo busca dia. por uma solução do transporte. Vamos olhar então para o futuro. O que o senhor achou desse norte aí, dessa proposta que foi lançada pelo município para uma contratação emergencial de uma nova empresa, de um novo grupo para administrar? A gente está falando de um contrato de 50 milhões, Sim. que num primeiro momento coloca apenas 66 ônibus para rodar. Qual que é a sua opinião sobre esse processo? Tá, eu vou me pôr não como vereador, tá? Vou me pôr como motorista do transporte público. Eu vou me pôr agora dentro desse novo ônibus, desse novo modal que vai vir para Foz do Iguaçu. Eu me sentiria o motorista do transporte público. Ônibus novos, semi-novos, sem ar-condicionado, com ar-condicionados, na verdade, todos com ar-condicionado. E vou falar assim para a categoria do transporte público. Eles podem ter a certeza que todo documento que nós assinamos, que a comissão buscou, todos os colaboradores serão remanejados das empresas, caso aconteça, remanejados com segurança. Eu estava como se fosse motorista, eu estava numa insegurança há 2, 3 meses atrás, eu não saberia o que faria. Porque teve motorista que não tinha um salário completo, recebia R$900, estava todo mundo emprestando dinheiro, mas quem empresta tem que pagar. Então, vendo esse novo modal do transporte público, acredito eu, vendo tudo isso daí, são ônibus de qualidade e que eu trabalharia com muito orgulho na questão do transporte público Foz do Iguaçu, porque nós estamos pedindo há anos isso daí. Eu já fiz um vídeo uma vez, onde que eu não aguentava o calor dentro do ônibus, deu mais de 280 mil curtidas em Foz do Iguaçu. Fala pra mim, será que a população que curtiu, comentou aquele vídeo ali, tá feliz com o transporte público de Foz? Não. Vereador, como é que o senhor pode dar essa garantia,
fazendo menção de novo à decisão do juiz, ele diz que um dos motivos que o levaram a dar essa sentença de ontem foi porque a prefeitura não admitiu a parte trabalhista, ou seja, ela abre mão, ela se despende desse problema que vai ser gerado entre as empresas e os trabalhadores. Mas a prefeitura, isso é o que está no papel. A prefeitura então, ela vai... Que garantias o senhor pode dar para ela vai se garantir a partir do momento que se inovar o novo modal. Agora, de lá para trás, do início para trás ali, é a empresa, é o consórcio Sorriso que tem que tomar as decisões dela. Então vai começar tudo do zero. Tudo do zero. Então a prefeitura não vai se responsabilizar, isso aqui nós estamos falando que a prefeitura não vai se responsabilizar a partir do momento que ela tomar o novo modal de transporte público. Então, dentro do consórcio Sorriso, ela vai se responsabilizar sim, porque ela tem que se responsabilizar, ela tem que ser solidária na questão colaboradores. Vereador, são temas aí, esse é um tema com muitas pontas aí que a gente precisa continuar discutindo, a gente não vai encerrar esse assunto. É que nem eu falei para você, hoje. Transporte público é o coração de Foz do Iguaçu, é o que movimenta a nossa cidade. E é fator de qualidade de vida e de mobilidade urbana para a cidade, também é um pouco da imagem da nossa cidade. Nós tivemos um sonho inicial em 2019, onde trouxeram 13 ônibus com ar-condicionado. Falamos, ali não vai mudar. Foi a partir daquele vídeo que eu fiz pedindo ar-condicionado, não para mim motorista, mas para a população de Foz do Iguaçu. O sonho veio e se acabou e levaram os ônibus tudo para Cascavel. E depois disso ainda o prefeito Chico Brasileiro fez uma compra antecipada com o aval da Câmara de Vereadores. Isso. Como um fôlego às empresas de ônibus, aquelas mesmas empresas que haviam levado embora o ônibus com ar-condicionado, né? Subsidiado pelo município, ou seja, por todos nós. Vereador, o senhor falou de parcerias, de diálogo, de ouvir todo mundo. O que a Câmara pode fazer para envolver a população em torno desse novo processo, caso ele aconteça, né, para resolver o antigo processo, mas também debater um novo modelo de transporte público para a cidade, principalmente nesses indicadores aí que nos chamam bastante atenção, né? Um contrato de 50 milhões para um ano, segundo os assessores jurídicos do consórcio Sorriso, aumenta o preço do quilômetro quadrado nessa nova proposta, do quilômetro rodado nessa nova proposta que o município acena. Os ônibus são só os 66 no momento inicial. Há uma possibilidade, inclusive, do governo municipal fazer um subsídio, né, caso ocorra alguma circunstância nessa nova proposta, o que ele tem recusado a fazer até agora dentro desse novo contrato. Enfim, como é que a população, como é que a Câmara de Vereadores e principalmente o senhor e seus colegas da Comissão de Transporte podem abrir esse espaço e esse debate para a população de Foz do Iguaçu opinar? Bem, eu acho que a questão transporte público, para que nós possamos ter um transporte de qualidade, acho que o melhor debate é ouvir a população de Foz. Eu acho que a melhor resposta que nós vamos ter, para que nós possamos ter ônibus de qualidade, linhas adequadas, nos horários corretos, porque hoje nós vivemos em horários de 25, 30 anos atrás. Por que você vê o motorista correndo que nem louco na cidade? Para fazer o horário. Ele sai lá do Morumbi, ele tem 45 minutos, 50 minutos para chegar no terminal. Mas aí eles não olham que aumentou o número de semáforos, quebra-mola, aumentou o número de veículos. Então, eu acho assim, que a Câmara Municipal deveria planejar um projeto de audiências nos bairros. Discutir com a população. O senhor pretende fazer isso? Vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso daí. Porque essa questão é ouvir a população de Foz do Iguaçu, e nós vamos fazer, não somente eu, mas uma equipe jurídica, vamos trazer pessoas como o Cleomar também para discutir com nós o transporte público nos bairros, levando a audiência pública diretamente a eles. Porque não é a Câmara Municipal, não é a Prefeitura que vai trazer uma qualidade, é a população de Foz do Iguaçu que exige imediatamente já, para amanhã, para a nossa população e para quem visita Foz do Iguaçu, visitar os pontos de turismo com qualidade. É isso que nós precisamos. Que o poder público tome vergonha na cara e lute de verdade, que vá para cima desse novo modo de transporte público, que nós não aguentamos nem a população, nem vereadores, nem prefeito e tão pouco quem visita a nossa cidade. Nós precisamos tomar vergonha na cara. Essa é a minha colocação. Vereador Edivaldo Alcântara, nosso tempo chegou ao fim já.
estouramos o nosso tempo, inclusive, porque o assunto rende. A gente agradece muito a sua participação, acompanhado do Dr. Vinícius aí, estão à disposição para a gente voltar aí sempre que tiver novidades ou que esse tema ainda exija a presença de vocês, principalmente do senhor, que é nosso representante na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Um bom dia, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. E posso dizer, deixar aqui bem certo que, colaboradores, amigo meu do transporte público, nós vamos lutar por vocês até o final. Vocês podem ter certeza que na Câmara Municipal, na questão transporte público, não vai ter safadeza lá. Não vai ter barganha, porque isso aqui é uma coisa séria. Eu sou motorista e vou levar a punho. Obrigado, vereador. Seguimos, Moacir. Vamos só colocar aqui a opinião dos nossos ouvintes. O Douglas está falando o seguinte com relação a isso, que é tudo muito bonito, pensar em ônibus com ar-condicionado, etc e tal, mas os horários estão desconectos em Foz do Iguaçu, segundo a opinião do nosso ouvinte. Por que todas as linhas têm que passar pelo TTU? Então, o nosso ouvinte está contestando. O Olcinir também diz que esse transporte público de Foz do Iguaçu é uma vergonha, porque faz com que a cidade seja, no primeiro momento, um cartão postal justamente no transporte coletivo. Marco Zero, onde tudo começa.